Oi, gente, travou. Vamos ver se vai agora. Vocês me veem? Me ouvem? Ó, gente, eu tenho uma tese, hein? Me digam se vocês me veem bem, se vocês me ouvem bem. Travou tudo? Eu travei, a Elsa travou. Me contem só pra eu saber. Travou tudo? Agora sim. Bom, eu tava no 4G, coloquei no Wi-Fi e vou receber a Elsa de novo. Vou dar só 3 segundinhos aqui. É, gente, é um desafio, né? Travou e aí eu decidi. Travou tudo. Bom, vamos lá. Mercúrio retrógrado até dia 3. Ô, Ícaro, me ajuda, querido, pelo amor de Deus. Vamos lá, Elsa, vou te chamar aqui. Ai, 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 ai. Agora vai, gente. Não é à toa que é desafio, agora vai. Vamos lá. Agora tem que ir. Eu quero receber você com essas famílias aqui, ó. Isso é para todos nós hoje prestarmos atenção o que é uma relação de casal. Olha que linda, O gente. que faltou, ó, famílias diferentes, ó, completamente diferentes. Maravilhosa. E lá dentro nós temos todas as outras diferenças. Para começar, é uma boa fotografia essa. Maravilhosa, Elsa. Maravilhosa. Eu usei eu usei os meus primeiros, né, que é de biscuit, os primeiros, não, os segundos. E usei os meus Playmobil, que agora eu trabalho com os Playmobil. Mas é, tão diferentes, ó. Que E linda. tudo junto não fica bonito? Fica lindo. Tudo junto fica lindo. E o que nós estamos vendo aí? Diferenças. Nem certo e nem errado. Do jeito que é. É exatamente isso, ó. Não tem para onde correr. Não tem. Não tem para onde correr. Que linda, Ai, Elsa. Um excelente meu momento de nós retomarmos aqui. Muito obrigada. Deus. Travou tudo, mas a gente Está mexendo volta. aqui, travou, caiu, mas o meu Wi-Fi aqui tá bom e, como diz a Carol, que nós estamos voando. Ó, que maravilha. É assim que eu gosto. Aqui, aparentemente, também. Vamos do jeito que dá e que tá bom, né? Hum, Mas eles também entendem, online, às vezes pode congestionar, né? É Pois verdade. não, Luísa. Você quer começar com alguma pergunta? Como você quer fazer? Elza, eu quero que hoje você fique 100% livre para trazer as suas contribuições sobre esse tema. Eu acho que só esse presente que você deu com essa imagem, né, aí que eu falo o poder das constelações para além da ferramenta, né? Como que uma imagem Sim, ela tem um poder de atuar dentro de nós, sim, né? Olhar, muitas vezes a gente fala, a sim, gente fica muito no teórico, no teórico, no teórico, às vezes a gente precisa realmente experimentar, como você mesma diz, né? E só essa imagem sim. já deu um quentinho no nosso coração. Mas eu acho que é importante. Eu digo que eu não sou muito a favor desse negócio de lugar de fala, né? Ah, eu só posso falar em um determinado lugar. Eu acho que a gente pode e a gente tem sempre algo a contribuir, né? Mas você vive um relacionamento de casal longo, com muitas experiências, Sim. com certeza, e já contribuiu com a jornada de muitos casais. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência para as pessoas aqui, de como que se manifesta isso, né? Um casal e dois sistemas, e como que a gente pode olhar para essa proposição aí, talvez do Bert, de um jeitinho mais próximo. Então, bom, primeiramente, sempre é muito bom falar sobre relacionamentos, né? Quando vamos falar das leis dos relacionamentos, elas só se aplicam e ficam concretas quando nós utilizamos e as utilizamos de uma forma muito incluída nas relações. Porque vê-las e tê-las, nós vamos então apreciá-las, mas quando nós vamos aplicá-las, fica completamente diferente. Elas vêm tão junto, elas vêm tão forte, não é? Didaticamente você apresenta em blocos, mas na hora da relação,
elas acontecem junto, né? E as ordens da ajuda também se fazem presente. É sempre um pacote, como eu chamo de combo, né? Quando a gente vai falar de casal, a gente vai pensar num combo extra GG, ou GG2, GG5. Põe o tamanho que quiser colocar aí, e até é bom, porque dá um pouco de elasticidade e dá um pouco também de espaço para que a gente possa sentir, ouvir, perceber e ver de fato o que é que pode alterar das crenças que nós temos sobre relacionamento de casal. Eu começo assim também dizendo que as diferenças, o ser diferente, tudo aquilo que tem diferente, para mim, cada vez mais, são as possibilidades de fazer um casamento enquanto durar, se for 20 anos, se for 15, se for 10, se for 30, ou como o meu, quase 50, que elas sejam as possibilidades de nós criarmos novas diferenças. Porque é disso que também se trata um pouco, né? Quando nós iniciamos a nossa caminhada para o casamento, vamos dividir com o nosso amor, na nossa relação, essa vida a dois, a gente já vai entendendo sistemicamente que a gente traz muito, muito mesmo. Num primeiro momento, os primeiros tempos, nós olhamos muito com o óculos da nossa mãe e do nosso pai, né? Uhum. Nós chegamos dentro dessa visão. Tudo que nós estamos fazendo, nós trazemos isso com muita força. E o outro também traz a força do sistema dele. Por um bom tempo, nós vamos fazendo como aprendemos. Até que, de fato, a gente junte as escovas de dente, que, de fato, né, os chinelos estejam tudo misturado. Ainda mais se calçar igual, fica bem bom. Uma hora eu estou com um pé, uma hora eu estou com o outro. E a gente, mas num primeiro momento, né, Luísa, nós vamos percebendo que nós vamos, para a nossa família atual, ainda numa dependência muito grande emocional mesmo, e de comportamentos, de atitudes, daquilo que eu vivi com a minha mamãe e meu papai, e principalmente com tudo aquilo que teve de interferências, principalmente com a sogra dos dois lados, o sogro, né, dos dois lados. Então, a gente vai, se a gente fica só nessas gerações, nossa, já dá para a gente conversar aqui, acho que uma semana seguida, né? Todo dia umas 5 horas. Então, a gente chega com este olhar, aquilo que eu aprendi com a minha mãe, o jeito que minha mãe lidava com meu pai, a forma como também meu pai lidava com a minha mãe, o jeito que a minha mãe lida com a família do meu pai. E Uhum. tem muito. Por que estou trazendo isso? Porque o jeito que a minha mãe vai nos contando, né? Vai contando para os filhos, ela também, a forma como ela lidou com a sogra, tem muito a ver com aquilo que ela aprendeu com a própria mãe, que lidou com a sogra. Por isso que eu trouxe as avós. Por isso que uma cura nas avós é extremamente importante, muitas vezes para o casal. Porque muitos de nós podem ficar num sentimento adotado, podemos ficar vinculado com essa avó que não foi aceita pela minha mãe, ou não aceitou a minha mãe, porque ela também vem dos engasgos dela, né? Dos emaranhados, daquilo tudo que pressionou. Então, esse casal, ele está lá pronto, tem amor, tem uma vontade muito grande de constituir família, ambos estão com muita vontade de fazer dar certo, né? Então, olhar para esse sistema e ter coragem, viu, Luísa? Porque é preciso que o casal tenha coragem de devagarinho, e aí então vem, eu gosto muito do termo velocidade sem pressa, não é? Quer dizer, tem uma velocidade, não tem pressa para não ficar engasgado, para não fazer nada correndo, mas Amém. põe velocidade que significa o que de fato será bom para a nossa família. Mas normalmente, Luiz, até ter o primeiro filho, nós estamos muito ainda afetados pelos nossos pais, né? Muitas vezes a mãe da mãe chega mais, a mãe do pai não tanto, dependendo, às vezes a mãe do pai chega mais, a mãe da mãe não chega tanto. E se nós temos, então, outras relações que aconteceram antes, não é?
esse sistema que agora está querendo fazer um sistema atual, está querendo se constituir enquanto casal, ele tem muitas coisas para olhar, né? Por isso que a sistêmica, ela dá essa base. É necessário parar, centrar e olhar. Quando nós falamos de diferença, nós estamos falando disso, exatamente disso, né? Os emaranhados, a criação da mãe do nosso marido foi completamente diferente da nossa criação. Com- E olha, Luísa, não é raro a gente encontrar alguém que chega e fala assim, porque Elza não dá certo, porque ele é muito diferente de mim. E eu fico serenamente esperando tudo, aquele monte de coisa que vem. E aí eu disse, e se eu te contar um segredo? Que é justamente por ter todas essas diferenças, e se nós conseguirmos tirar a dor dessas diferenças, se nós conseguirmos nos apaziguar nessa diferença, você vai ver que você buscou essa diferença, porque no seu sistema era muito diferente. E talvez o que te apaixonou é justamente a diferença que tem lá naquele homem, e o que fez esse homem apaixonar-se são as diferenças, né? Às vezes até de comportamento mesmo, de personalidade, do jeito de lidar. Um tem um pouco, é mais fora, o outro é mais dentro, né? Eu sempre falo que eu e meu marido dá certo por isso, né? Porque primeiro ele é português, depois vem o italiano. Eu venho o italiano primeiro e depois venho o português. Que Então dá bom. uma boa equilibrada, compreende? Enquanto eu canto, ele só subia, não é? Entendeu? Eu quero falar, mas a princípio, assim, fui entendendo que para ele me ouvir, eu tinha que falar de frente para ele. Eu tive que ver como funcionava o sistema dele. E também diminuir tom. E também falar mais devagar. São coisas que, com o tempo, você vai perceber que isso que está diferente lá é alavanca para você chegar e permanecer no coração do outro. Porque as diferenças, Luiz, às vezes magoam, às vezes elas crucificam, às vezes elas fazem até a relação acabar, né? Então, o valor das ordens do amor, né? Quando nós olhamos para essa relação que a gente está constituindo e como que nós vamos sair desse óculos, né, que eu venho para a relação e eu trago todas essas percepções da minha família. Então, como que o casal vai sair disso e vai poder constituir o próprio caminho, né? Vai poder dizer para os filhos que pode ser diferente, quebrar algumas crenças que às vezes vêm com a gente como mulheres, né? Os homens também que vêm. Eu sinto assim que a nossa relação, nós meninas, né, as mulheres, a importância da nossa relação com o nosso pai. Se nós ficarmos na relação com o nosso pai sob a ótica da nossa mãe, nós não vamos para marido nenhum, né? Exato. Nós vamos, mas não sei se ficaremos. Ou nós vamos ter um grau de exigência, ou nós vamos confundir todas as coisas, ou nós vamos fazer transferências, né? Ou nós vamos, de fato, acreditar e confiar que os homens são assim, assado, frito, cozido. E são mesmo. Tem família que é tudo assado, tem família que é tudo frito, tem família que é só cozido, e tem família que é assado e cozido, né? O que que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que para fazer uma família atual, Luísa, de fato, todos nós deveríamos compreender um pouco o que são essas diferenças, né? Eu estou aqui esgarçando um pouco essa contribuição de Bert Hellinger, Com quando ele diz que são as diferenças que podem, ele confirma, né? Ele diz, as diferenças é que fazem tal. Eu gosto muito, podem, elas, né? Eu gosto muito de trazer essa possibilidade que sim ou que não, né? certeza. Então, juntar as diferenças talvez seja o caminho mais desafiador para um casal que inicia, né? Porque às vezes tem um encantamento lá que me leva para aquela mulher. Tem um encantamento tão maravilhoso que me tomou. Eu vou para aquele homem. Mas por que então? O que faz quando nós juntamos? Eu amei tanto aquela diferença lá.
no namoro, que delícia, coisa boa. Ela pensa por nós, ela ama tantas coisas, aí ele, isso, aquilo. E aí, quando vem isso, deixa de ser uma diferença que contribui e passa a ser uma diferença de acusações, de leviandades, de muita dor e sofrimento, né? Eu começo assim, Luísa, não sei se está de bom tamanho, Nossa, tá ele pode excelente, dizer para nós, né? tá excelente, Elza. Pessoa que tá adorando. E importante, né? Que lindo você trazer isso é, das diferenças. E como que muitas vezes isso vai ao encontro de uma postura que às vezes a gente percebe, né? Eu ouço muito isso das mulheres aqui, às vezes, numa ideia de querer fazer com que o marido seja como ela, se adeque ao script da família dela, aquilo que faz sentido para ela, e que na realidade, quando a gente tem essa intenção, ou quando de fato a gente vai, né, ao encontro desse homem com essa postura, o que na realidade a gente está fazendo é dizendo não a tudo que de fato ele é, né? Querendo Certo. que ele se adeque e ele seja como eu, quando na realidade é um casal, né? E aí vem um pouco nesse lugar do para que serve uma relação de casal, é justamente nessa Uhum. criação de algo novo, né? Sim. Nessa possibilidade, sim, de unir essas diferenças e olhar para essas diferenças através desse prisma de presente e não de conserto, né? Ah, ele é diferente, então precisa Sim. ser consertado, ou eu sou diferente, preciso ser consertada. E quando na realidade isso que você traz é algo que realmente eu acho que tem o condão de mudar como que as mulheres, aqui eu acho que tem mais mulheres, mas os homens também, mas como que a gente se posiciona dentro de uma relação de casal, né? Qual é essa postura que de fato ajuda um relacionamento a se sustentar em parceria, em confiança, em planos futuros, né? Eu acho que Sim. a primeira postura, eu acho que de início é olhar essas diferenças como um presente, né? É. Então, é por isso que eu trago que as meninas que estiverem, as mulheres que estiverem olhando para tudo com o olhar da mãe e não conseguem sair disso, então, para mim, um dos primeiros movimentos é sair do julgamento, né? De que aquela família, ela é diferente, ela não... E eu trago sempre uma fala, né? Com os meus alunos, faço muito isso, né? Nem melhor e nem pior, só diferente. Isso serve para qualquer relação, né? Nem melhor e nem pior. O jeito que você faz não é melhor e nem pior. Talvez o meu seja mais prático, seja mais econômico, talvez o seu seja um pouco mais elaborado, né? O jeito e tal. E assim, às vezes mulheres falam assim: ah, ele é igualzinho ao pai dele. Uma vez eu brinquei e falei: puxa, que bom, então não precisa fazer DNA. Porque imagina se ele não fosse igual ao seu sogro. Então, como é que foi isso? Que homem que é esse que, entendeu? Até para a gente botar um pouco de humor, para trazer um pouco de compreensão. Nossa, mas ela é igualzinha à mãe dela. Eu falei, muito bem, bom, e bom que é igual à mãe dela. Agora, eu sinto, Luísa, que para a gente construir uma cumplicidade no casamento, nós precisamos, de fato, abrir mão de algumas coisas, né? Aquilo que serviu lá para minha mãe e para o meu pai, e serviu para o meu pai, eu não posso, de jeito nenhum, ter uma expectativa que o meu marido será como meu pai, vai aguentar todos os meus desmandos. Por exemplo, eu jogo todas aquelas roupas, agora quero outras, né? Às vezes ele tem um jeito diferente, e é por isso que eu me encantei. Foi aquilo que eu falei no início, né? Aquilo que encantou começa a parecer pesado. O que foi que aconteceu? Porque ainda não consegue olhar com as suas próprias percepções. Ainda está nas crenças, naquilo que eu vi lá da família de origem. A família de origem, ela é a base. É aquilo que de fato traz toda uma frequência, né, das possibilidades que as relações aconteceram. Mas eu preciso me desvestir, tomando a bênção, e por isso que eu falo do gradativo, por isso que eu gosto daquela frase, né? Todo dia um pouco, né? Por exemplo, deixar de contar todos os segredos para a mãe, deixar de levar tudo do que acontece lá para. Uma coisa é você tomar uma orientação, outra coisa é você, às vezes, né? Você quer, às vezes o casal precisa de uma orientação de negócio, às vezes tem lá um pai, uma mãe, né, que é um as nisso, tudo bem.
Mas eu encontro, sabe, Luísa, que muitas vezes o casal se desfaz até por uma certa, sabe, como se fosse descartável mesmo? Não dá Hum, certo aqui, eu vou buscar lá. E tudo que precisava era deixar a família de origem agora em paz. Tomar a bênção e dizer, mãe, assim foi com você. Mas sabe, estou estudando, fiz uma constelação, eu consigo deixar essas crenças todas com amor, porque eu não posso, de forma nenhuma, achar que eu vou virar as costas e vou dar certo lá. Quando uhum. a gente diz ir para frente, significa que o que ficou atrás fica cuidado. Olha, Luísa, passado muito tempo da minha vida de casado, eu tinha uma afirmação, menina, que, olha, eu me deu. Nossa, eu precisei parar e prestar atenção. Vou falar para eles, porque assim, ó, a relação de casal é uma construção como qualquer outra relação. Nós precisamos criar espaços para a gente falar daquilo que a gente se incomoda. Porque se eu esticar a mão para o outro, eu estou falando de mim, né? Mas eu quero passar para o outro, responsabilizar. Também você é desse jeito, também a sua família. Isso são todos julgamentos, e às vezes são julgamentos até morais que vêm. Vamos falar bem baixinho. Julgamentos morais, às vezes da mãe do marido. Ai, isso é terrível, do pai do marido. Não, porque o meu sogro traiu. Você não tem nada com isso. Recolha-se a sua família. Porque é duro para o marido ouvir tudo isso. Como é duro também quando o marido faz isso, e é duro para a mulher. E eu tinha uma coisa assim, de vez em quando eu falava assim, sei lá, me distraía, viu, Luiz? Eu falava assim, faz tempo que eu não me distraio, ainda bem. Eu dizia assim, esses carvalhos, porque os carvalhos. E um dia aquilo pegou muito, eu vi que meu marido franziu assim, sabe? Franziu assim. E aí ele falou a outra frase, ele disse assim, e os Vicente, ele me devolveu. Quando ele falou, e os Vicente, né? Quando ele me devolveu, eu falei, aqui me incomodou. Então, significa que também incomoda. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha, era uma brincadeira, mas é uma brincadeira tóxica. É uma brincadeira que não leva a nada, que ofende o outro, que machuca o outro. Para mim, era tranquilo, mas era tranquilo para mim, mas para ele não. Então, ele franziu aqui e ele me devolveu na mesma, né? E hoje eu agradeço muito. Hoje não, né? Isso faz muito tempo que aconteceu, né? Porque os Vicente, né? Aí eu disse, verdade. Será que eu tenho coragem agora de perguntar para ele dizer para mim como que ele sente os Vicente? Luísa, eu fiquei quietinha. Eu não perguntei, não. Eu não perguntei. Porque naquele momento eu não estava preparado. Meus filhos ainda muito pequenos, né? Eu não estava com toda essa maturidade. Mas me serviu, nunca mais falei. Porque eu estava falando de quem, Luísa? Eu estava falando de um sistema que me trouxe aquele homem, um pai maravilhoso, um homem é um bom homem, né? É um bom homem, um bom marido, um bom companheiro, né? Assim, maravilhoso. E muito diferente do meu pai, muito diferente do meu pai, muito diferente do meu pai. É claro que eu estou te contando isso agora. Eu fui compreender isso, talvez há um tempo atrás, né? Quando você vai estudando e você vai juntando tudo. Mas também eu percebo aquilo que eu fiz de diferente do meu sistema. Por isso que eu falo com tanta concordância, porque uma das coisas que eu fiz, que eu percebia que tinha muita dor e sofrimento na minha mãe, era o fato dela ter ficado viúva e ter passado por várias relações. Isso Uhum. também, uma hora, nós temos que tratar só de relacionamentos mistos, né? Porque dá uma outra, né? E eu disse, meu Deus, é possível, não precisa ter tanto sofrimento, né? Não há necessidade disso. Então, eu sinto que abri um portal, né? O conhecimento me trouxe isso, e eu tive essa percepção. Mas, de fato, o que eu percebo que é a parte, como é que a gente pode chamar, Luísa? Que é o cerne da questão, né?
é quando eu julgo a família. Quando eu julgo a família, eu mexo em algo muito sagrado. Quando eu julgo a família, eu estou dizendo, eu só quero aquele homem, não quero o restante, e também vou desfazer tudo que ele construiu naquela família de origem. Aí eu quero que ele mude a roupa, mude o jeito de falar. Daí, se ele gosta de sertanejo, eu quero que ele aprenda rock. Mas eu adorava ficar nas rodas de viola, adorava ficar lá, não é? E de repente isso não. E ele também ia no rock comigo, e dava certo, porque tinha essa. O som era diferente. Porque, Sim. Luísa, já te devolvo para você fazer as suas considerações ou Pode perguntas. continuar, Elza, que eu tô aqui só aprendendo junto. Se a gente pensa numa família como a que eu mostrei aqui, é uma verdadeira orquestra, não é? É uma orquestra. A família ela tem muitos sons. Esses sons dão muitas danças. Então a pergunta é: para que eu quero me casar? E esse homem que eu estou escolhendo, o que tem lá que pode, não é complementar? Porque a gente não, eu não acredito em alma gêmea. Eu acho que alma gêmea, bom, mas enfim, é um outro conceito aí, isso é problema da Elsa, ela segura para ela, né? Essa coisa de que, para mim, para mim, né, enquanto ajudante, aprendendo muito com todos os casais que chegam para mim, a importância que tem do respeito, o respeito à família do outro. O que mais ofende nos casais é quando nós ofendemos a família que está por trás. O que mais ofende é falar da mãe, é falar do pai, ou então quando nós estamos tão, como é que eu vou dizer, estamos tão equivocados com a nossa mãe, com o nosso pai, e às vezes nós trazemos tudo isso e entregamos também para a nossa mulher. Ou a mulher entrega tudo para o marido. Aí nós viramos terapeutas um dos outros, e aí nós nos deixamos ser tragados em tanta conversa e nós passamos a diminuir a nossa relação de respeito e de amor, porque às vezes o nosso marido contou que o pai dele traiu a mãe. Aí eu já faço uma parceria com meu marido, faço uma parceria com a minha sogra, mas aí também, de repente, eu conto que a minha mãe. Então, do que nós estamos falando aqui? Estamos falando de uma miscelânea, né? É uma salada que não dá certo, né? Não dá certo. Então, um casal, para ele poder seguir adiante e fazer um novo sistema, ele tem que ter coragem de abrir mão de muitas coisas que ele aprendeu, que o jeito que o pai e a mãe entregou, que foi o que eles quiseram entregar, e aprender a guardar segredo, respeitar a intimidade. E olha, Luísa, tem uma outra coisa que eu tenho ajudado muitos casais. As portas das casas precisam ter chave. As portas das casas precisam ter chave. A gente não pode entrar assim, de repente, né, na vida do casal, ou eu permito que as pessoas cheguem na minha casa do jeito que chega, da hora que chega. A minha mãe tem chave, minha sogra tem chave. E para o quê? É para molhar a planta? Então, mas eu estou em casa. Então, sabe, o casal precisa de privacidade. Então, muitos casais têm um equívoco, né, de percepção de achar que tem liberdade quando não se tem privacidade. Aqui que tem, nós somos família. Então, para mim, isso é um ponto muito importante. Ajudar que os casais passem a chave na porta, diz, olha, agora a gente vai namorar. Agora nós queremos dançar aqui pelados. Pelados Ai, dançando. que delícia! Nós queremos fazer um amor bem gostoso aqui no tapete da sala, mas nós não queremos ficar preocupados se alguém vai chegar ou não. Compreende? É Maravilhoso. verdade, né? Eu tô viva, né, querido? É Eu isso, só tenho 40 anos, estou bem vivinha, né? maravilhoso. Então, eu não sei se isso está chegando bem aí, mas a chave, né? Esses dias um casal me disse assim, Elza, só o fato de nós termos feito um contrato, de nós não contarmos mais nada sobre nós para nenhuma das famílias, porque o que que a mãe faz quando a filha chega e conta alguma coisa? Ela quer socorrer. Ela vai socorrer com o que ela tem.
Não é verdade? O que a nossa mãe, ela tem a experiência dela de amor, de carinho, de afeição, não é? E às vezes a nossa mãe nem conseguiu ficar com o nosso pai. Às vezes não conseguiu manter relação, essa relação duradoura, né? E aí, como é que a gente faz? Então, é simbólico esse negócio da chave, né? É manter mais a privacidade, porque às vezes, né? Às vezes o sogro, a sogra, sabe muitas coisas da intimidade. Isso não fica bem. Não, não é que não fica bem porque, não é coisa. A Luísa não fica bem, eu digo sensorialmente, assim, sabe? Do coração, do sentimento, né? Aquele homem se sente olhado. Como é que. Imagina se as intimidades todas forem passadas, se a mãe do moço sabe exatamente como acontece. Isso acontece muito, viu, Luísa? Eu não sei no seu consultório, mas o meu aqui na privacidade vem cada coisa que eu falo. Nossa, mas isso ainda acontece? Então, chave na porta, intimidade, preservar. Mesmo quando estão de mal, tá numa briga, né? Tem uma briga, alguma coisa desconjuntou ali. Dá um tempo, recolha-se, né? Primeira coisa, às vezes, é pegar o telefone. Não, isso para mim atrapalha muito a relação de casal, né? Lindo, Não Elza, sei se lindo, tá lindo, lindo. bom, se... Tô emocionada aqui e como isso dá força para a relação, né? E eu acho que vai bem ao Sim. encontro. O Bert fala, ele tem uma frase que eu amo, que ele fala que é justamente o casamento é a despedida da juventude. Então, Sim. é exatamente isso, na medida em que a gente passa, né, por essa jornada e a gente não se une com ninguém à toa, né? Isso é algo que eu acredito Hum, profundamente também, que hum, ninguém casa aleatoriamente, não é nenhum relacionamento dá errado, porque serve a algo maior, né? Se você não está conseguindo ver ainda, talvez é porque precise de um pouquinho mais de centramento. Mas na medida em que a gente faz essa despedida da juventude, o quanto que é importante também fazer esse movimento de trancar a porta, né? E é um trancar a porta, acho hum, importante deixar claro, porque às vezes as pessoas elas levam na literalidade, né? Não é se afastar da família, não é não hum, respeitar, não é não ter carinho, não é nada disso, mas é hum. entender que cada caixa tem o seu lugar. E é um compromisso de alma, né, Elza? Quando eu tenho uma relação de casal, que é uma relação que é criar um novo sistema, né? Um novo sistema se cria a partir de um Sim. casal. E eu não preservo isso nesse lugar de sagrado, e às vezes nem só para a família, né? Eu vejo muito aqui de clientes de relacionamentos que eles não têm nenhuma, não tem preservação de intimidade, de dados. Nada. Então, tudo é aberto na mesa, todas as pessoas sabem de tudo. Então, quer dizer, o que, que tem ali? Né? E esse sagrado de criação, para onde que ele vai quando o relacionamento ele se constrói pautado e muitas vezes pautado sobre uma bandeira de liberdade, de transparência, que eu acho que na verdade não é isso, né? Então, o quanto que esse lugar é importante para que de fato eu tomo tudo aquilo que os meus pais me deram, né? Eu pego as minhas moedas, o meu marido, o meu namorado, quem quer que esteja comigo, meu parceiro, na medida em que ele pode, ele pega e toma as deles e juntos nós olhamos para frente, né? Com esse respeito, com esse carinho, mas eu acho que com essa intenção, essa consciência, ela muda 100% o compromisso interno que existe com uma relação, porque é o que você fala, dessa experiência sensorial para muito além das palavras, quando a pessoa realmente se sente vista, se sente reconhecida e se sente respeitada. Porque é um desrespeito, né? Se a Sim. gente for pensar Sim. profundamente, é um desrespeito. Como que isso é importante, Sim. né? E não há necessidade também, não é? De jeito nenhum, de porque casamos, não vamos rir, sair para dançar, né? Beijar na boca, compreende? Assim, namorar, gostoso, né? Porque precisa ter amor e precisa ser gostoso, né? Para isso, nós podemos sair, sim, não temos filhos, né, ainda. Puxa, o casal ele pode ter uma jornada maravilhosa, né? Com os amigos, sair, passear, muitas coisas, né? Essa despedida da juventude significa que, a partir de agora, eu tenho um olhar de responsabilidade para esse que está comigo. E eu também tenho uma responsabilidade como mulher e como homem, não é? Eu estou com esse homem, eu fiz uma escolha para esse homem, então eu estou lá me divertindo, eu não estou, né, à procura de nada, porque eu já encontrei.
né? Não tem leviandades mais, não há mais necessidade disto, porque eu já experimentei e já me decidi. Então, não é descartável, porque é um encontro de almas. E quando também se chega à conclusão que não é, não tem também por que sofrer. Mas aqui estamos trabalhando na direção da construção de famílias, de oferecer possibilidades para que as famílias, e nada assim que seja utópico, romântico demais. A relação de casal, ela pede juízo. O que é o juízo? É o cuidado com as palavras, é o jeito de vai percebendo como é que o outro lida, né? No todo dia, como é que é a segunda, como é que é a terça, como é que é a quarta. Então, essa responsabilidade ela exige cuidado. Ela exige muito cuidado. E não é falar, mas ele é homem, ele tem que ceder, eu sou mulher, eu tenho. Se numa relação tiver o tem que, já tem obrigações aí, não é? O amor entre homem e mulher, ele vai sendo. É uma mistura maravilhosa, né? Porque a gente aprende a admirar, né? Às vezes eu olho assim para o meu marido, né? Eu olho para o Carvalho, e eu me pergunto assim, o que é que foi que realmente me fez me encantar? Porque tem que ter encanto, né, Luísa? Tem que ter um encanto. Mas é um encanto que depois ele vai acalmando, né? Por exemplo, no Carvalho, essa dignidade com que ele me trata e com que ele trata as mulheres, né? Mas depois eu pensei, não, ele tem um jeito de tratar todo ser humano, né? Inclusive a ele próprio, né? Uma forma, um jeito que eu vejo o meu filho, que ele copia muita coisa maravilhosa com a minha nora. E que eu acho isso fantástico. Então, do que nós estamos falando aqui? O despedir-se da mãe e do pai significa também, Luísa, tomar aquilo que foi abundante na relação do meu pai e da minha mãe. E fazer disso um escudo de amor, sabe? Um suporte para o nosso coração e dizer: meu Deus, está lá, minha mãe ainda tem um cuidado tão grande. O meu pai ainda gosta de deitar no colo da minha mãe e minha mãe fazer cafuné nele. Mas não é. Porque tem muita gente aí fazendo um pouco de equívoco, né? Tem uma relação de carinho e de amor que é de homem e mulher, né? Mas tem um pessoal dizendo, ó, vai procurar tua mãe. Olha, um cafuné entre um casal significa uma intimidade maravilhosa. Com Não certeza. é que muitas vezes nenhum de nós nem recebeu o cafuné do pai e da mãe, porque era tanto filho, né? Que não teve. Então, do que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que tem algo que será fixo na nossa vida. Tem algo que nos tomou dessa mãe e desse pai. Tem algo que quando nós aprendemos as leis sistêmicas, e quando nós vamos tomando tudo isso que vem da nossa família e vamos dizendo, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é do meu pai, mas aquilo que tiver de abundância na família, aquilo que eu percebo que foi maravilhoso, do olhar para mim, do meu pai para minha mãe, das vezes que a gente pega assim um olhar diferente, ou quando a mãe está bem esmorecida, ela conta coisas boas. Mas quando ela embrabece, às vezes ela vai para o lado pior. Mas o que segurou foi tantas coisas boas que tinham lá naquele casamento. E eu percebo isso, sabe, Luísa? Prosperar nas relações é eu também ir para a abundância daquilo que houve de abundante na relação da minha avó com meu avô. Às vezes nós não temos tanto ali na mãe e no pai, mas quando nós escutamos uma história da nossa avó materna ou paterna, ou da bisa, poxa, tem tanta abundância ali, o que impede que a gente flua nessa abundância dessa relação? Trazer para nós isso, porque nós somos fruto desse amor, né? Dessa vovó, desse vovô. E muitas vezes eu percebo que nós adotamos, às vezes, só o sofrimento das relações. E quando, na verdade, nós podemos ter histórias de amor fantásticas na nossa família, e ainda salvaguardando aqui, entre muitas aspas, né, o fato do encontro de alma que houve. Se eu não quiser buscar em nada, e o encontro de alma que houve quando a minha mãe disse sim para o meu pai, na minha vez, hã? E me botou lá, e eu vim, não é? Vim. E se não tiver nada para a gente
se escorar, né? Toma abundância disso, né? Desse encontro maravilhoso que houve e dessa frequência que cada vez eu me curo mais da minha mãe e cada vez me curo mais do meu pai. E o que é curar? É compreender. Porque às vezes pensa que curar é uma coisa longe. Não. Para mim, curar são as compreensões que eu tenho e que eu me permito agora, na bênção, fazer diferente. Então, eu faço diferente, né? Maravilhoso. Então, esse encantar-se, né? É possível a gente encantar-se ainda? Parece que as relações estão descartáveis. Eu quero me dirigir às meninas e os meninos que estejam aqui conosco. Confiem. Muitas mulheres querendo ser amadas. Frequenciem isso, contem, porque o universo, ele entende frequência, né? Então, sair das crenças, às vezes é preciso uma constelação, às vezes é necessário mapear um pouco terapeuticamente, às vezes vai lá e faz um curso, ou viver uma coisa diferente, um filme que te mostra um outro caminho, né? E aí, meninas, os homens são bons, viu? Assim, de bons homens, sabe? Muitos homens bons, esperando também uma boa mulher, né? Não vai ser igual a nossa mãe, não vai ser. Não. Não pode ser. Se for igual a nossa mãe, a gente não deveria nem casar. A gente pede licença e permanece solteiro lá com a mamãe, fica lá com a mamãe, pronto, cuida do papai e da mamãe, arruma uns gatos, uns periquitos, uns papagaios, arruma um monte de cachorro, né? E vai cuidar dessa bicharada toda, mas assim, abram-se para isso. O que é que você quer e para que você quer juntar-se? Eu, quando ouvi Bert dizer que todo casal se junta para construir o futuro, eu abri um sorriso bem largo. Eu disse, nossa, foi para isso mesmo, para dar continuidade ao futuro, plantado pelo presente da minha mãe, do meu pai, dos meus avós. Eu vou até os avós, viu? Já dá um bom caldo, hein? Oh, Então, vamos nos apropriar da abundância das relações que aconteceram de uma forma maravilhosa no nosso sistema familiar. Senão a gente está sempre olhando fora. Está sempre olhando fora. Não, olha para dentro, aprenda, né? Aprenda e siga. Acho que fica bem bom. Elza, que presente, meu Deus. Maravilhosa. Ô, menina. Muito, Ah, muito, muito obrigada por isso. Foi muito melhor do que eu podia imaginar. Aproveito deste convite. Semana que vem a gente tem algumas aulas aí sobre relacionamento de casal que a gente vai ter aqui. que maravilha. Eu Nossa, vou me inscrever. Eu vou me eba! inscrever. Você é minha convidada de honra. Ah, tá bom. Eu agradeço profundamente toda a sua contribuição, a sua generosidade. É, Amém. é Espero ter sempre, ajudado, né? é sempre um Espero ter presente. ajudado. Muito obrigada, Elza. Deixa uma última palavra aqui para as mulheres. Tem muitas mulheres aqui que elas estão em dor, que não acreditam mais tanto no amor, que acham que o amor não é para elas, estão trabalhando muito, fazendo muito dinheiro, conquistando muitas coisas, tendo muito sucesso, mas por dentro ainda tristes, né? Querendo algo mais. O que você deixa de mensagem para essas mulheres hoje? Olha, eu sinto que pode fazer uma parada, né? Faz uma parada, cure-se e confie, porque se nós formos para o primeiro preceito enquanto ser humano, tudo que nós queremos é ser feliz, né? Todos nós queremos ser felizes. E se nós encontrarmos alguém para sermos felizes juntos, é melhor ainda, né? Fica muito mais saboroso. Agora, onde que eu vou buscar o confiar? É me propor a acreditar que eu também, aquilo não deu certo, mas o que é que de fato não deu certo? Olha, Luísa, uma última palavra assim, ó, identifica o que não deu certo. Porque às vezes nós também misturamos tudo, identifica o que foi que não deu certo, você agiu de que jeito, o que faltou. Porque às vezes a gente acha que contribuiu muito. Às vezes nós temos uma ideia muito grandiosa daquilo que a gente faz e nos falta humildade para a gente reconhecer que faltou, às vezes, o principal.
que é um pouco de respeito, porque eu ganho mais, o outro ganha menos. Isso eu já vi casais se desfazerem de um amor maravilhoso e que, por causa das carreiras, se perderam. Então, a pergunta é, quando eu me perco de mim mesma, de mim, eu enquanto mulher, eu vou me perder do outro também. Então, olha, ó, dá uma parada, faz aí essas aulas que a Luísa está propondo, né? Uma boa constelação ajuda também, mas pergunte-se, se você fosse colocar agora no papel, queridas mulheres, coloque no papel, identifica o que de fato você precisa corrigir em si mesmo. O que é corrigir? É traçar um novo plano, né? É fazer diferente daquilo que fez. E sair da culpa, né, Luísa? Ou então imaginar que é o outro que vai te fazer feliz. Esse é um ponto que talvez a Luísa, nas aulas dela, com certeza ela vai trazer, é de que quando eu vou para alguém achando que esse alguém, ele vai fazer por mim o que eu devo fazer por mim. Sabe como é que a gente faz uma relação dar certo? Quando a gente cuida das próprias feridas, não transfere para o outro fazer para mim. Uhum. Então, confie. Existe, existe um amor bonito que está à espera desse amor bonito que você quer entregar, né? Mas para eu ter, eu também preciso fazer a troca. E quando a troca é desequilibrada, quando eu não respeito a hierarquia, quando a gente não faz o pertencimento do outro como ele é, nós estamos fadadas a ficarmos solitárias, ficarmos amargas, e ninguém merece isso, não. Então, confie. Vamos amar-se para poder amar, né? Então, lá, todo Isso, mundo se inscrevendo bonitinho nas aulas maravilhosa. da Lindinha, ali, ó. Obrigada, Não é? Elza, querida. Fica De com nada. Deus. Beijo. Recebo meu abraço bem quentinho e eu já até falei para minha mãe que a gente vai agendar uma viagem para Curitiba e eu vou aí no espaço, dar um abraço, tomar um café e uma prosa com você. Eu vi sua mãe, como ela é bonita, não? Que Maravilhosa. mãe mais bonitinha que você tem, viu? É Nossa, maravilhosa. A e o genética papai? ajudou. Eu Cadê o falei, tomara que papai? eu fique que nem ela, com a pele maravilhosa. Vai ficar, já é, né? Então tá Obrigada, bom, minha querida. querida. Olha, um beijo, viu? Muito obrigada. Um E beijo. pode me chamar quando você precisar, viu? Pode deixar que eu chamarei. Um beijo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. E cuida da voz, bonita.